É hora! É hora! É hora da história! Muito bem, amiguinhos! Hoje na nossa história nós vamos aprender sobre a infância de Jesus. Jesus também foi criança. Sim, amiguinha, Jesus nasceu um bebê, bem pequenininho, assim como todos nós. E depois ele foi crescendo. E como será que foi a infância de Jesus? É sobre isso que nós vamos aprender hoje, sobre o menino Jesus. O que será que ele fazia? Será que ele brincava? Claro que sim! Será que ele ajudava em casa? Claro que sim! Jesus teve uma infância igual à nossa e fazia tudo que uma criança normal faz, brincava, corria, ajudava em casa, respeitava seus pais. Lá em Lucas 2,52 fala algo muito interessante sobre Jesus. Vamos ver? Diz assim lá que e crescia Jesus em sabedoria. O que é sabedoria? Fazer o que é certo. Então Jesus era uma criança sábia e ele fazia as coisas certas, ele sabia as coisas, ele estudava, era um menino sábio. Diz também que Jesus crescia em estatura, assim como a gente, né? A gente nasceu pequenininho, a gente vai crescendo, vai ficando forte. Jesus também, ele crescia em estatura. E diz também que ele crescia em graça. O que quer dizer crescer em graça? Quer dizer que Jesus, ele crescia nas coisas de Deus, a vida espiritual dele. Então ele crescia, ele fazia o que é certo, ele estudava a palavra de Deus e ele praticava a palavra de Deus. E ele era um menino muito querido, com certeza. E diz assim, crescia em graça diante de Deus e dos homens. Jesus agradava o coração de Deus e as pessoas que conviviam com Jesus viam nele algo especial. Então, diante das outras pessoas, também ele crescia. Com certeza, Jesus era um menino muito querido. Depois a gente vai voltar a ver esse versículo aqui, tá bom? Mas eu quero falar para vocês a respeito de uma passagem. Certa vez, Jesus ele tinha 12 anos e ele foi lá para o templo junto com seus pais. E depois os seus pais voltaram e Jesus ficou lá no templo fazendo sabe o quê? Conversando com os doutores da lei. Quando os pais de Jesus chegaram, ele estava lá perguntando, a lei de Deus, porque lá está escrito. E ele conversava com aqueles homens, sim, aqueles homens entendidos da lei. Mas por que será que ele conseguia conversar? Porque lembra, ele crescia em graça, ele estudava a palavra de Deus, ele sabia das coisas de Deus. Por isso que quando ele estava diante daqueles homens estudiosos da lei, ele sabia conversar com ele. O que será que Jesus estava conversando com esses homens? Sobre as coisas de Deus. Uau, que crescimento! É esse crescimento que nós precisamos ter. Mas você pode estar pensando, mas o que eu posso fazer para crescer, assim como Jesus? Vamos aprender o que a gente pode fazer para crescer? O que fazer para crescer? Quando nós recebemos Jesus dentro do nosso coração, nós somos como pequenas plantinhas, sim, que para crescer e ficar forte, a gente precisa fazer algumas coisas. Então, no nosso coração é semeado a palavra de Deus. Vamos colocar aqui no coração dos meninos a palavra de Deus. E quando que essa palavra é semeada? Quando a gente vem na igreja, quando a gente lê a Bíblia, essa palavra é colocada dentro do nosso coração. Mas ela precisa crescer. Lembra que nós aprendemos? E crescia Jesus
nós também precisamos crescer. E hoje nós vamos aprender o que a gente pode fazer para crescer e ficar forte. Mas por que ficar forte? Para não ficar pecando toda hora. Quando a gente não cresce, a gente fica fraco. Daí a mãe desobedece, a gente desobedece. Daí a gente aprende que não é para mentir, a gente mente. Por quê? Porque a gente está fraco na fé. Então a gente precisa crescer. Lembra que Jesus, ele crescia? Nós também precisamos crescer. Vamos aprender então o que a gente precisa fazer para crescer. Vamos lá! Então, aqui está a semente. Aqui está o jardim, ó. E a gente vai plantar a semente. O que é a semente? A palavra de Deus. Vamos plantar a semente lá no jardim. E agora eu vou cantar uma música e vocês vão ver o que é que vai acontecer aqui, tá bom? Presta atenção, vamos ver se vocês veem alguma coisa diferente. Cante comigo. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, deixa eu estar crescendo. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Uau! A nossa plantinha cresceu. Era só uma semente. Mas quando a gente lê a Bíblia, viu? Quando a gente vai lendo a Bíblia, a palavra de Deus, quando a gente faz oração, o que é orar? Falar com Deus, a gente vai crescendo, isso mesmo. Então, para crescer e ficar forte contra o pecado, a gente tem que sempre ler a Bíblia. A Bíblia é um guia, ela vai nos mostrando o que fazer e o que não fazer. E temos sempre que orar, falar com Deus, conversar com Deus. Você conversa com seus amigos? Sim, né? Jesus é o nosso melhor amigo e Ele quer que a gente converse com Ele. Como que é quando você não conversa com seu amigo? Ele não chega e diz, escuta, você tá bravo comigo porque você não conversa comigo? Não é verdade? O que será que Deus acha quando a gente não conversa com Ele? É estranho, né? Então a gente deve conversar, orar, falar com Deus. Mas tem mais um segredinho. E eu vou cantar mais uma música para a gente aprender mais uma coisa que a gente precisa fazer para crescer e ficar forte. É bem assim a música. A Bíblia é um livro que Deus escreveu, deixando segredo para sermos mais felizes. Se você quiser agradar a Deus, é só ler e obedecer. É só ler e obedecer. É só ler e obedecer. Se você quiser agradar a Deus, é só ler e obedecer. Sim, obediência. Porque às vezes a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente vem na igreja, mas a gente não obedece. Daí não adianta, daí a gente não cresce, daí a gente fica nanico. Ou às vezes a gente fica aquela semente, a semente da palavra de Deus, ela não dá fruto e ela fica lá na terra. Tem semente que não nasce. Então, hoje nós aprendemos que meninos e meninas recebem em seu coração o quê? A palavra de Deus. Vamos colocar aqui, meninos e meninas no jardim de Deus. Olha aqui as meninas. Vamos colocar os meninos aqui, ó, nesse lindo jardim. Opa. Os meninos também vão ficar no jardim. Isso! Plantados no jardim de Deus. E a leitura da Bíblia, a oração e a obediência nos faz ficar assim, firmes. Pode vir o que for, a gente está firme na palavra de Deus. O que fazer para crescer? Orar, ler a Bíblia e obedecer.